termos da oração e assim por diante. É a base do nosso curso, que hoje a gente encerra a parte presencial, a parte de aula, né? Nós temos até amanhã para fazer as atividades. Mandei à tarde para vocês a última atividade que a gente não tinha feito em sala, mandei todas as dicas. Se alguém ficar com alguma dúvida em alguma questão, pode mandar para a gente que a gente pode ajudar até amanhã. Depois a gente já grava um videozinho explicando e manda no grupo. Tá bom, pessoal? O senhor André já está por aí para a gente começar a apresentar os slides. Aí eu fico esse primeiro momento, pessoal, até às 7 horas. Depois a André tem uma atividade dela para fazer com vocês. Essa primeira a gente vai fazer juntos, tá bom? Então, enquanto vai entrando, pessoal, eu pediria para vocês que sigam a nossa página da Escola de Governo. Lá nós teremos todas as informações sobre os cursos. Então, hoje saiu mais um curso para que a gente possa fazer a inscrição. É o EDOC, né, que ensina a gente a trabalhar com os nossos documentos eletrônicos. Então, todo começo de mês nós temos vários cursos e a gente fica sabendo desses cursos pela nossa página na internet, pelo nosso Instagram e pelo nosso Facebook. Tá. Pelo nosso Facebook. Podem seguir também as redes sociais do professor Sandro Dornelles. No Instagram e no Facebook a gente sempre passa lá as informações dos cursos aqui da EGOV e outras informações que geralmente o pessoal gosta de ver, informações de concursos, de provas e assim por diante. No domingo à tarde, eu passei a tarde inteira, sentei com a minha filha, tem 19 anos, resolveu que ia fazer o concurso da UFMS. Aí preparei o quadro de horários para ela, as apostilas, as provas anteriores, eu tenho as provas desde 2009 da UFMS, são provas da FAPEC. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é preparar o nosso material. Então, a gente tem a previsão dessa prova para o final do ano. Final do ano, começo do ano que vem, e um cargo interessante que eu falei para vocês é o cargo de TAI, Técnico em Assuntos Educacionais, que ele exige uma licenciatura ou pedagogia e o salário base é 5 mil e pouquinho. Mas você com uma pós-graduação, o salário aumenta 30%, um mestrado 52% e um doutorado 75%. Com mestrado, com certeza, o salário sai melhor do que 2 cargas horárias de 20 horas. Então, quem já tem uma... Eu, no meu caso, eu tenho uma carga horária de 20 horas no município e essa de 40 na federal, que é TAI. Então, dá para quem tem 20 horas, é interessante que se faça esse concurso. Tá mais interessante para quem não tem nenhuma, né? Beleza, pessoal? A professora André está aqui com a gente. Ela vai dar um oi para vocês e a gente vai começar a resolver as atividades juntos, tá? Eu faço a parte morfológica com vocês e comento, e ela vai fazer a parte da sintaxe, da análise sintática. Boa noite, professora. Gente, boa noite, professor. Então, hoje seremos nós, tá? O que o professor já disse, né? Ele vai fazer a primeira parte, essa análise morfológica, né? O estudo da morfologia de algumas classes gramaticais. Em seguida, eu faço análise sintática. Então, a gente vai brincar hoje, né? Eu digo assim, brincar. Ele faz a primeira parte, eu faço a segunda, tá? Para que vocês compreendam, né? Essa relação da morfologia com a sintaxe, tá certo? Combinado? Então vamos fazer o seguinte, eu vou apresentar para vocês o slide, o professor Sandro, nós não podemos apresentar ao mesmo tempo, ele vai explicando, eu vou fazendo conforme eu faço com vocês, eu vou anotando as respostas que ele for dando, né, for mostrando a vocês os apontamentos, eu vou fazendo a anotação e depois eu entro com a análise sintática de cada enunciado, tá? Então vamos lá para a gente começar aqui, deixa eu apresentar análise morfológica e sintática. Então, a gente vai começar com enunciados bem simples, foram enunciados que nós trabalhamos no curso, tá? Fazendo esse paralelo. Então, o professor pode começar. Sandro. Pessoal, vamos lá. O diretor informou os horários aos alunos. Então,
geralmente numa prova, vai cair uma questão ou duas de análise morfológica. Ele não vai pedir todas as classes gramaticais, ele vai pedir só as destacadas. Então, nós temos aqui, diretor, que é a primeira destacada, é um substantivo. Nós temos informou, que é um verbo, e o os, que é um artigo definido. Lembrando que esse verbo informar, ele é verbo transitivo direto e indireto, né? E ele tem, a regência dele pode ser de duas maneiras, tá? São os verbos do fuxico que a gente fala. Informar, cientificar, notificar. Então, eu posso falar, o diretor informou os horários aos alunos, tá? Ou o diretor informou os alunos dos horários. Então, poderia ser essa dupla regência. Esse verbo é muito importante. Quem informa alguma coisa a alguém. Ou alguém de alguma coisa. Então, nós temos diretor, que é um substantivo, informou, que é um verbo, tá, no passado, pretérito perfeito, lembrando daquela dica dos verbos que a gente passou. Então, hoje eu informo. Ontem eu informei, então ontem ele informou. Então, é pretérito perfeito, certinho? E os é um artigo definido. Lembrando que nós temos 10 classes gramaticais, temos o substantivo, e junto do substantivo sempre vem o artigo, o numeral, o pronome e o adjetivo. Temos o verbo, e temos as classes invariáveis, preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Então, a parte morfológica que ele ia pedir para a gente é só substantivo, verbo e artigo. A gente vai acrescentando mais um pouco até para explicar. Beleza, pessoal? Então, a gente vai agora para a análise sintática, já aproveitando a explicação do professor Sandro, tá? Então, vamos lá. Vamos primeiro achar o sujeito, tá, do período. Primeira coisa, o que eu expliquei para vocês? É localizar o verbo. O professor aqui já, né, identificou o verbo com vocês, o verbo é informou no passado, tá? Então, vamos perguntar a esse verbo, quem é que informou os horários aos alunos? Então, a pergunta que nós usamos, quem é que ou o que é que, são as perguntas que nós fazemos ao verbo. Então, quem é que informou os horários? O diretor. Então, o sujeito aqui, olha, já aparece na ordem direta, ou seja, o sujeito, ele vem, né, ele é colocado antes do verbo. Então, esse período aqui ele apresenta, né, a ordem direta, tá? Então, o sujeito aqui é o diretor. Agora, aproveitando aqui na análise morfológica, tá? O que nós vamos fazer? Vamos retirar o núcleo aqui do sujeito. Então, a gente tem aqui o sujeito todo, o diretor, o núcleo é o substantivo, tá? Que foi o que o professor Sandro já trabalhou com vocês. Então, o núcleo aqui, diretor, que é o substantivo, o que a gente viu, né? Que núcleo do sujeito ou é um substantivo ou é um pronome, certo? Bem, o que resta para nós aqui? Nós tiramos o sujeito, o diretor, o que restou, informou os horários aos alunos, tá? Então, esse é o predicado. Agora, que tipo de predicado é? Predicado verbal, nominal, verbo nominal. Bem, qual é a palavra significativa do predicado? É o verbo informar, né? Que está no pretérito perfeito do indicativo, ação. É a ação do sujeito. Então, esse predicado, ele é verbal, tá? Predicado verbal, núcleo é o verbo informar, informou. Bem, se o núcleo é o verbo, agora a gente vai analisar um pouquinho esse verbo, a transitividade dele. Informar, o professor Sandro já explicou para vocês, informar o que a quem, ou informar algo, no caso, informou aos alunos os horários, né? Ou informou, como que você fez, Sandro, na outra? O verbo informar, você pode informar o quê? Informa alguma coisa a alguém, ou informa alguém de alguma coisa. Alguma coisa. Então, informou os alunos dos horários, certo? Então, aí, nesse caso, informou, ele é um verbo transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo, tá? Por quê? Porque ele pede os dois complementos aqui, tá? Então, nós vamos ter objeto direto
os horários, e o objeto indireto aqui aos alunos, tá? Que poderia haver essa troca também, que foi o exemplo, foi o que o professor Sandro explicou a vocês, né? O alunos pode ser objeto direto e horários objeto indireto, porque o verbo informar, ele permite essa outra construção, essas duas construções, tá certo? O verbo, lembrando que o verbo informar, ele é muito usado em redação oficial, né? Então, quando se faz, né? Quem redige documentos oficiais usa bastante o verbo informar. E tomar cuidado também para não usar os dois complementos com o mesmo tipo de complemento, ou seja, usar o objeto direto aqui, objeto direto aqui, objeto indireto aqui, objeto indireto aqui. Então, tem que tomar esse cuidado, né? A gente também já trabalhou isso daí nas slides, certo? Então, é isso, ok? Daria para a gente fazer mais coisas? Sim, né? Analisando o objeto direto, aqui nós temos o substantivo horários como núcleo do objeto direto e o os artigo. Esse artigo a gente viu também, que é o adjunto adnominal. Aqui do núcleo do sujeito, o diretor. Nós tiramos aqui o núcleo diretor substantivo. O que acompanha esse substantivo é um artigo definido. Qual é a função sintática desse artigo definido? Adjunto adnominal. Tá? Então, classe gramatical, artigo. Função sintática do artigo, adjunto adnominal. Certo? Muito bem. Então, vamos para a próxima. Quer falar alguma coisa, Sandro, em relação... Não, tranquilo. Só dizer que o sujeito é sujeito simples, né? Sim, verdade. Vamos lá, então. Sujeito simples. Tem apenas um núcleo. Exato, é isso que é gostoso. Então, um vai completando aí o outro, né? Duas cabeças pensando juntas. Vamos agora para 2. As crianças brincaram muito. Então, nós temos o destaque para as, brincaram e muito. Então, as, pessoal, artigo definido, tá? Artigo definido, o a, os, as. Artigo indefinido, uma, uns, umas. Então, o artigo, até na crase, quando a gente vê, fala que a crase é optativa, e não é a crase que é optativa, é o artigo que é opcional. Dependendo da intimidade que você tem com a pessoa, o artigo que é opcional. Lembrando, nem sempre o o e o as são artigos. Tem uma questãozinha que eu acrescentei, a 9, só para dar uma explicaçãozinha, bem depois dessa, né, a gente vai trabalhar junto também, que dá um exemplo que o o nem sempre é artigo, ele pode ser pronome, pode ter outras classificações. Brincaram, tá? As crianças brincaram. Eu preciso dizer mais alguma coisa para saber que as crianças brincaram? Não. Então, esse verbo aqui é intransitivo, ele não precisa de complemento. Mas nós temos o muito aqui. O muito é o quê? Um advérbio. Tá? Um advérbio de intensidade. Essa palavrinha, vocês vão perceber, e a André já vai falar para vocês, na análise morfológica, ela é um advérbio. Na análise sintática, é um adjunto adverbial. Mas, professor, que confusão. Numa questão, eu posso perguntar as duas coisas? Não. Ele vai perguntar para você. A análise morfológica, a classe de palavras, que é palavra a palavra. Não depende de onde ela se encaixa, tá certo? Agora, já na análise sintática, depende do contexto. Então, nós temos o as, artigo definido, crianças é um substantivo que está no plural, mas a gente não pediu a classificação, brincaram é um verbo no pretérito perfeito, e muito é um advérbio de intensidade. Lembrando, o advérbio, ele é uma classe gramatical invariável, ele modifica um adjetivo, ele modifica um verbo ou o próprio advérbio. Então, eu falo, as crianças brincaram. Eu já sei que elas brincaram, mas eu quero dar mais ênfase a esse brincaram. As crianças brincaram muito, ou seja, eu estou intensificando, então ele veio para modificar esse verbo. Então, lembrando, fazer atividades de sistema conosco hoje. Pessoal, eu mandei a dica das atividades hoje à tarde. Se precisar, eu tiver dúvida, manda que eu mando o comentário para vocês. Mas eu mandei toda a dica com os comentários já no grupo hoje à tarde, tá? Porque não vai dar tempo, porque tem outra atividade aqui. Se quiser, a gente grava um link e manda para vocês, tá bom? Então,
artigo, verbo e advérbio. Esse é advérbio de intensidade, tá, pessoal? Ok. Andréia? Vamos comigo, né? Bem, então, sujeito aqui, né? O professor já explicou para vocês, o verbo é brincar. Então, quem é que brincou muito? A pergunta que se faz ao verbo. As crianças, então, o sujeito simples, né? Porque tem um núcleo apenas, crianças. O núcleo do sujeito... Acho que travou da Andréia, hein? Travou? Travou, será? Não. Estão me ouvindo, pessoal? Vocês conseguem me escutar, pessoal? Normal, tá tranquilo. Tá normal. Então, vamos voltar aqui, gente. As crianças é o sujeito, tá? O núcleo do sujeito é o substantivo crianças. Um núcleo apenas, sujeito simples. O predicado. Eu não caí. Brincaram muito. O verbo, bem, se o predicado é brincaram muito, a gente vai ver que tipo de predicado é. Bem, as crianças praticaram ação. Qual a ação que elas praticaram? Brincaram, tá? Então, a ação praticada pelo sujeito, o predicado é verbal. Eu já vou até colocar aqui do lado para facilitar. Se o predicado é verbal, nós vamos classificar esse verbo. Predicado verbal, o verbo é intransitivo ou transitivo. Se ele for transitivo, ele pode ser transitivo direto, indireto ou direto e indireto, né, juntos, tá? Então, o predicado verbal, brincar, ele tem sentido completo. As crianças brincaram, pronto, tá? Encerrei. Tá? O sentido do enunciado, você entende o enunciado sem precisar completar esse verbo. Então, o verbo é intransitivo. Bem, mas e o muito? O muito modifica, intensifica esse brincar, né? Então, as crianças brincaram quanto? Muito. Então, muito é advérbio, adjunto adverbial de intensidade. Tá? Então, na classe gramatical colocada aqui em cima, como o advérbio de intensidade, a função sintática do advérbio é de adjunto adverbial. Nesse caso, adjunto adverbial de intensidade. Certo? Quer completar, Sandro? Tem alguma coisa para... Não, tá ótimo, isso aí. Tranquilo? Então, vamos para o próximo. Sua ajuda financeira não basta. Então, vocês viram que já entraram mais algumas classes gramaticais aqui. Tá? Então, nós temos sua, pronome possessivo, da ideia de posse, sua ajuda. Então, ajuda, vocês viram que o ajuda é um substantivo, é aquilo que vem junto dele, tá? Não faz falta. Ajuda não basta. Eu teria sentido completo. Financeira, ele não se refere à ajuda, então ele é um adjetivo. Professor, adjetivo qualifica? Adjetivo não é só qualidade, pessoal, tá? Ele caracteriza. Tem coisas que não são tão boas, mas estão caracterizando também. É uma característica. E o não é um advérbio de negação. Então, vocês viram que o basta é um verbo. O não está modificando esse verbo. Então, o advérbio ele vem sempre junto de um adjetivo, de um verbo ou do próprio advérbio. Tomem cuidado com isso. Então, pronome possessivo, adjetivo e advérbio. Perfeito, pessoal? Então, quando é que o nunca pode ser advérbio de negação? Se a gente fizer a pergunta, eu vou dar um exemplo. Tá? O Palmeiras tem mundial? Não, é negação. E agora eu falo assim, o Palmeiras terá mundial? Nunca, já vira tempo. Tá? Mas ele pode ser de negação também. Andréia? Sim, ok. Tá. Então, vamos lá agora encontrar o sujeito e o predicado primeiro. Então, o verbo aqui é basta, tá? Achou o verbo, pergunta se é o verbo. O que é que não basta? Sua ajuda financeira. Nós procuramos colocar o período enunciado na ordem direta para
para que vocês compreendam essa análise, tá, gente? Antes da gente passar, né, num próximo encontro, no próximo curso, trabalhando a ordem inversa, como também a gente já viu aqui, já fez algumas atividades, mas é mais para entendimento de vocês. Bem, então o sujeito aqui é sua ajuda financeira. O sujeito, ele é um sujeito simples, eu já vou colocar aqui, tá? É um sujeito simples, por quê? Porque o substantivo aqui, o núcleo, é ajuda, aqui, ó, o substantivo, tá? Eu coloquei em vermelho. Bem, eu tirei o núcleo. O que que acompanha esse núcleo? O pronome possessivo e o adjetivo, tá? Se o pronome possessivo acompanha o núcleo do sujeito e o adjetivo acompanha também o núcleo do sujeito, qual é a função sintática do pronome possessivo e do adjetivo? Então, eles exercem função sintática de adjunto adnominal, tá? Que a gente também já estudou. Então, adjunto adnominal é sua e financeira. Então, quais são as classes gramaticais que exercem função sintática de adjunto adnominal? O pronome, quando o pronome for adjetivo. O que é o pronome adjetivo? Aquele que acompanha o substantivo. E, nesse caso, o adjetivo, tá? E tem os outros também, o artigo, a locução adjetiva, né? O numeral, também o numeral adjetivo, ou seja, aquele que acompanha o substantivo, tá? Bem, agora vamos para o predicado. O predicado, a gente já vai ver se é verbal, nominal, verbo nominal. Sua ajuda financeira não basta. Basta é um verbo, né, de ação. Então, o predicado aqui é verbal, tá? Não basta. O que esse verbo basta, predicado verbal, núcleo é o verbo. Então, também já vou destacar aqui. O verbo, ele tem sentido completo? Sim. Não precisa de complemento e não aparece nenhum complemento aqui nesse enunciado. Então, se ele tem sentido completo, ele é verbo intransitivo. Deixa eu tirar o vermelho aqui. Eita, saiu com vermelho. Vamos tirar o vermelho. Verbo, depois eu tiro. Intransitivo, tá? E o que modifica esse verbo? O advérbio de negação, não. Porque, olha lá, se eu tiro o advérbio, eu vou modificar o significado, o sentido do enunciado. Eu vou dizer assim, sua ajuda financeira basta. Modifiquei. Então, eu disse aqui uma coisa, sua ajuda financeira basta. A partir do momento que a gente coloca esse não aqui, a ideia já muda. Sua ajuda financeira não basta. Então, eu já tenho aqui uma outra informação. Tá? Então, o advérbio, ele modifica o sentido de um verbo. Tá? Então, aqui nós temos como função sintática o adjunto adverbial de negação, não. Certo? Deixa eu pôr aqui o verbo intransitivo, basta. Ok? É isso. Tem alguma coisa, Sandro, para... Eu falei bastante para vocês o adjunto adverbial deslocado. Esse advérbio aqui, em outro lugar, ele não teria o mesmo sentido. Ele teria que aparecer aí mesmo. Vocês lembram que a gente comenta? O adjunto adverbial ele pode vir no começo, no meio, no fim da oração. Nesse caso, ele teria que vir aí mesmo. Certinho? Exato. E aí não pode ter vírgula, tá? A vírgula não é opcional. Vamos ver a próxima. Deixa eu só colocar aqui. O espetáculo foi emocionante. Então, vocês viram, é uma oração tá, que só tem um verbo. O tá, é artigo definido. Espetáculo é um substantivo. Emocionante. Prestem bem atenção. E a André vai frisar bem isso aqui para vocês. O emocionante se refere a quem, pessoal? Espetáculo. Então, espetáculo emocionante. Então, esse verbo aqui vai ser um verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, continuar, andar. Tá, se o verbo é de ligação, tá? Já vou entrar da professora aqui. O predicado é nominal. Tá certo? Então, o espetáculo está emocionante. Tá? O espetáculo permanece emocionante. Então, vocês viram que são verbos de ligação, são estados.
E nós temos o artigo definido, espetáculo substantivo, e emocionante. Tá? É uma característica do espetáculo, aqui que eu queria chegar. Ele não se refere ao verbo, embora esteja do lado do verbo, ele não se refere ao verbo. Ele se refere ao espetáculo. Então, ele é um adjetivo. Perfeito? Andréia? Ok. Você ficou com a pior parte, né? A parte mais trabalhosa, né? Oi? Você ficou com a parte mais trabalhosa da matéria, né? Foi muita molinha. Tranquilo, tranquilo. Gente, então vamos lá. O sujeito, tá? Vamos encontrar o sujeito. O verbo aqui é o verbo de ligação. O professor Sandro já explicou, acabou de explicar para vocês, o foi, né? O que é que foi emocionante? A pergunta que a gente faz ao verbo. O espetáculo. Então, o sujeito aqui, espetáculo, é um sujeito simples. Deixa eu só. O espetáculo. Tá? Qual o núcleo do sujeito? Espetáculo. Espetáculo é um núcleo. Classe gramatical, substantivo. Tá? Então, a classe gramatical, o núcleo do sujeito é um substantivo. Então, espetáculo emocionante. Bem, então, como a palavra emocionante, vou tirar aqui o predicado primeiro, né? O predicado foi emocionante. Daí a gente vai ver que tipo de predicado é. Se é predicado verbal, nominal, verbo nominal. Bem, nós temos aqui um verbo de ligação. Né? Nós trabalhamos também isso nos formulários, nos testes que eu passei a vocês. Né? E houve até certa confusão em relação a isso. Então, se o verbo de ligação ao sujeito, então ele será verbo de ligação, ele é verbo de ligação, mas tem de haver essa característica. Então, qual é a informação principal, né, do predicado? O que eu digo a respeito do sujeito? Espetáculo emocionante. Então, eu posso eliminar o verbo de ligação que eu consigo transmitir essa informação, espetáculo emocionante. O verbo de ligação, como o nome já diz, ele apenas liga, tá? Ele une o sujeito ao predicativo, somente exercendo essa função aqui, tá? Então, o predicado é nominal. Se o predicado é nominal, verbo de ligação. Nós vamos ter aqui verbo de ligação. Foi. Se temos o verbo de ligação, vamos ter o predicativo, nesse caso, o predicativo do sujeito emocionante, que é um adjetivo aqui, tá? Né, a classe gramatical de emocionante é adjetivo, tá? Então, a função sintática desse adjetivo aqui é de predicativo do sujeito, ok? Sandro, tem algum comentário? Não, completa essa aí. Ok, então vamos passar para cima. Perdi minha caneta. Perdi minha caneta. Então, perdi é um verbo, tá? Verbo no passado, no pretérito. Né? Minha se refere à caneta. Então, pronome possessivo. E caneta é um substantivo. Tranquilinha essa, né? Classe, eu vou atropelar a professora. Perdi. Quem que perdeu, professor? Eu. Tá? Quando o sujeito não aparece, mas eu sei que ele é o sujeito oculto. Tá certo? Mas dependendo do concurso, o professor ele pode cobrar de vocês elíptico ou desinencial. Elíptico é uma elipse. É uma figura de linguagem onde a gente exclui, a gente sabe que está ali, mas ela não aparece. E desinencial, ele tem a ver com a desinência do verbo. Perdi. Tá na primeira pessoa do singular. Então, sujeito, ele pode ser oculto, elíptico ou desinencial. Na FAPEC, por que a gente fez essas questões hoje, a gente combinou bastante, e que era interessante fazer assim, as provas da FAPEC, eu trabalho com prova da FAPEC desde 98. Antigamente tinha FAPEC e FADEMES, era o mesmo estilo. Aqui em Campo Grande também tem MS Concursos. É a mesma turma que faz as provas. Se vocês pegarem essas provas, pode ser na internet, no PCI Concursos, vocês vão perceber que existem várias dessas questões. Várias questões parecidas com essas.
Então, perdi minha caneta, perdi é verbo. Minha, pronome possessivo. Pronome possessivo se refere à caneta. E se eu falar perdi caneta, tem sentido? Tem. Tá certo? Mas minha fica mais completo. E caneta, vocês já sabem que é substantivo. Perfeito? O verbo perder é um verbo de ação. Tá? É um verbo de ação. Então, o verbo de ação, predicado é verbal. Predicado verbal. O núcleo do predicado verbal aqui é perdi, que é o verbo. Certinho? Quem perde, perde alguma coisa. Então, quando eu faço a pergunta o quê, eu tenho um verbo transitivo direto. Então, aqui é um objeto direto. Minha caneta. Certinho, pessoal? Agora a professora vai fazer a 6 sozinha também. Muito bem, o professor Sandro já explicou. Já adiantou. Agora a gente vai ser assim na escola. Perdi minha máscara, professora. Vai ser a mesma estrutura desse, gente. Então vamos lá. O professor já explicou, né? O sujeito, ou ele é oculto, ou ele é desinencial, né? O sujeito aqui, eu, tá? Ele não aparece escrito, ou elíptico, né? Como a elipse é uma figura de linguagem, uma figura retórica, o professor também já explicou isso. Eu vou colocar aqui sujeito oculto, tá? Ou desinencial, mesma coisa. Bem, o que nós temos aqui, tudo é predicado, tá? Perdi minha caneta. Então, todo esse enunciado aqui é o predicado, ele é constituído por um predicado. Se o verbo é a palavra mais importante do predicado, o que se diz a respeito do sujeito eu, oculto, eu perdi? Que eu perdi, tá? Então, o verbo, ele é o elemento, né, a palavra núcleo do predicado, é aquilo que se diz do sujeito. Então, predicado verbal. Se nós temos o predicado verbal, vamos analisar a transitividade desse verbo, se é um verbo intransitivo ou transitivo. Perdi. Quem perde, perde alguma coisa, perde algo. Perdi o quê? Qual é a pergunta que nós fazemos ao verbo? Perdi o quê? Verbo transitivo direto. Então, vou colocar aqui a pergunta que se faz. Perdi o quê? Se o verbo é transitivo direto, nós vamos ter o quê? O complemento desse verbo, o objeto direto. Então, o objeto direto, minha caneta. Agora, eu quero aproveitar uma coisa bastante interessante que o professor falou ali, né? Se nós tirarmos aqui minha, você compreende o enunciado. Perdi caneta. Então, o minha aqui, do objeto direto, acompanha o substantivo caneta. Então, caneta, substantivo, é núcleo do objeto direto, tá? E minha vai ser o quê? Adjunto adnominal. Aí vocês se lembram de que eu expliquei para vocês que o adjunto adnominal é um termo acessório. Por quê? O que é o acessório? Aquilo que não precisa, não é obrigatório, né? Existir no enunciado. Você compreende o enunciado sem essa palavra, sem esse termo, tá? Então, minha é um adjunto adnominal, termo acessório, pronome possessivo, ok? Sandro? Tranquilo. Perfeito. Agora vamos deixar a turma fazer a próxima e responder para a gente aqui. Então, primeiro, pessoal, vocês vão fazer essa aqui. Chove bastante na região Nordeste. Então, a gente destacou aqui, chove bastante e eu quero que vocês escrevam aqui no nosso bate-papo e a gente vai comentar. Aí depois, vocês farão o sujeito e o predicado dessa oração. Epa, surgiu um sujeito oculto aqui, um indeterminado, por favor. Estou vendo aqui, a pessoa também está vendo. O Ivo já está achando o sujeito. Depois o professor Sandro vai falar que a professora André não explicou direito esse conteúdo. Vamos lá, chove é verbo. Bastante, advérbio, perfeito. E agora eu quero ver. Em mais A, Thaís, mas o que é isso? Eu vou colocando então aqui, Sandro.
Tá, vamos lá. Chove, verbo, né, pessoal? Chove, verbo no presente. Chove, verbo no presente. Bastante. Bastante modifica o verbo. Se eu falar apenas chove na região Nordeste, eu já dei uma informação. Mas se eu falar chove bastante, o bastante, você sabe que o bastante ele pode ser também o quê? Pronome, né? Mas troca bastante por muito. Se couber só muito, ele é advérbio. Se couber trocar bastante e couber muitos, aí ele é pronome. Então aqui é advérbio. E na, em mais a, é uma contração. Certinho? É uma contração. Em mais a. Chove bastante na região Nordeste. Eles vão pedir sempre 3, eles podem pedir só uma. Tá? No SESC, ele destaca uma palavrinha só. A gente colocou 3 aqui, até para vocês aproveitarem, fins didáticos, né? Aproveitarem a explicação. Perfeito, Andréia? Sim, ok, tá? Vamos agora, então, fazendo análise sintática. O sujeito é o quê, pessoal? O que vocês puseram aí? Eu não consegui, parece que tem uma que respondeu. Eu vi até sujeito simples aqui. Puseram sujeito simples, mas é sujeito simples? Olha, chove, chover é o quê? Verbo que indica fenômeno da natureza, oração sem sujeito. Então, aqui nós não temos sujeito. Oração sem sujeito, tá? Então, o que nós temos aqui? Predicado. Toda a oração. Chove bastante na região Nordeste. O verbo chover é um verbo que tem sentido completo, então é um verbo intransitivo. Chove. Pronto, já comuniquei, tá? Já informei. Bastante, aqui em cima, né? O professor já fez com vocês. A classe gramatical é de advérbio de intensidade. Então, se nós temos um advérbio de intensidade, nós temos, então, como função sintática, adjunto adverbial de intensidade, bastante. Chove bastante. E nós temos também um outro adjunto adverbial aqui, tá? Chove bastante onde? Na região Nordeste. Então, na região Nordeste, vai ser também um adjunto adverbial de lugar. Nordeste, ok? Certo? Então, esse advérbio, esse adjunto adverbial de lugar, ele é introduzido, ó, justamente aqui por essa contração de preposição mais artigo, que é o em. O em indica lugar. Chove onde? Chove na, tá? Então, em, ele indica lugar. Chove na região Nordeste, certo? Alguma coisa, Sandro, para completar em relação a esse? Esse na região Nordeste, é aquilo que eu sempre falo, a gente deve primar pela ordem direta, principalmente quando for redigir um texto. Uhum. Mas na provinha o cara pode misturar tudo. Eu poderia falar, na região Nordeste chove bastante. Deslocar, exatamente. Uhum. Chove na região Nordeste bastante. Isso. Esse, na região Nordeste, se vier no começo, tá? Aí a vírgula, pelo tamanho do adjunto adverbial, ela é obrigatória. Tá? Ela já não é mais opcional. Perfeito? Ok, isso mesmo. Bem lembrado, bem observado. Tá? Ótimo. Se a gente tem, né, Sandro, uma palavra, um adjunto adverbial apenas, uma palavra apenas, não é necessário vírgula quando esse adjunto vier no início do período. É isso. Exatamente. Mesmo. A vírgula... Gente, já é a dica de pontuação, tá? Do que o professor está passando para vocês. Muito bem lembrado, tá? Questão 7. Eles vão fazer a 7 da mesma forma? O empregado da loja foi atencioso. Então, nós queremos o da e o foi. Vamos fazer primeiro a análise morfológica, isso, tá? Vamos colocar aqui o que vocês estão respondendo, artigo definido. Isso, já puseram aí, foi verbo dar. É preposição, mas só preposição. O que o dar é? A preposição é o de. O de mais a vai fazer o quê? Dar. Então, é uma contração, tá? A mesma coisa do que vocês viram no enunciado anterior, tá? Então, contração de
de preposição, vou pôr aqui, mais artigo. Vou achar o mais aqui, professora. Ai, ai, ai. Mais artigo, tá? Então, olha lá, contração de preposição de mais o artigo a faz da, tá? E o foi é verbo. Verbo do pretérito perfeito do indicativo. Ok? Agora a gente vai para análise sintática. Acho que o Sandro vai comentar. O Sandro está aí? Não, está tranquilo. O artigo, né? De mais a é uma contração, foi é um verbo no passado, pretérito perfeito. Tá certo? Acabei comentando, Sandro. Tranquilo. Ah, você foi. Tá, ok. Então, vamos agora fazendo análise sintática. O sujeito. Tá? Quem é que foi atencioso? Então, o verbo já está aqui, né? Quem é que foi atencioso? O empregado da loja. Então, nós temos aqui sujeito, o empregado da loja. Qual é o núcleo desse sujeito? Empregado, que é o substantivo. Tá? Então, o substantivo empregado é núcleo do sujeito. Temos o núcleo apenas, substantivo, o sujeito simples. Tá? E o que restou aqui? O que acompanha, aliás, empregado? É o artigo definido e da loja. Da loja aqui tem a classe gramatical, né? Nós vamos incluir aqui o da loja na locução adjetiva. Então, ele está funcionando aqui como locução adjetiva. Então, o artigo definido mais a locução adjetiva exercem função sintática de adjunto adnominal, que é o artigo definido o e o da loja. Lembrando, né, que a locução adjetiva, ela é introduzida por uma preposição, ou por uma contração de preposição com artigo aqui, tá? E normalmente nós temos essa combinação, preposição, artigo, ou só preposição e um substantivo para formar a locução adjetiva. E o predicado foi atencioso. O que se diz sobre o sujeito? Que o sujeito, o empregado, foi o que o empregado é atencioso, que o empregado está atencioso. Bem, a palavra mais importante, a palavra núcleo do predicado é atencioso, é aquilo que se diz do sujeito. Empregado, atencioso. Ou seja, eu posso retirar o verbo que eu entendo, eu compreendo esse enunciado. Então, o verbo aqui é verbo de ligação, verbo ser, tá? Se o verbo é de ligação, o predicado é nominal. O verbo de ligação foi. Se nós temos verbo de ligação, atencioso é característica do sujeito, empregado, atencioso, portanto, é predicativo do sujeito. E qual é a classe gramatical de atencioso? Adjetivo. Tá? Pronto. Deu certinho. É isso. Sandro? Perguntar se empregado seria adjetivo. Não, empregado é substantivo mesmo, tá? Substantivo mesmo. Vamos lá, próxima. O eclipse total do Sol começa às 8 horas. Vamos lá. Eu quero o do Sol e 8. Já complicou mais um pouquinho. Vamos lá, pessoal? É do Sol junto, tá? É uma locução, mas que tipo de locução que é? 8 numeral. Isso. E do Sol? Locução adjetiva, né, pessoal? O acompanha um substantivo, então ele é um artigo. O eclipse total do Sol. Se eu falar eclipse começa às 8 horas, perfeito, não precisa mais nada. Então, o acompanha substantivo, ele é um adjetivo classificando morfologicamente. Do Sol, o eclipse solar, tá? Do Sol, a gente pode trocar por solar, que é um adjetivo, então é uma locução adjetiva. Então, exemplos de locuções adjetivas: amor de mãe, amor materno, amor de pai, amor paterno, e amor de avô, avoengo, e de tio, avuncular, tá?
8 horas, 8 é um numeral. Estão vendo essa crase aí? Ela está correta? Sim, a crase, antes de hora exata, ela é obrigatória. Então, essa crase aí também está correta. Beleza, pessoal? Vamos lá, Andréa? Ok, tá. Então, vamos lá. Tem gente que já até colocou aí no chat, né, que eclipse é um substantivo, perfeito, tá? Que vai nos ajudar aqui no sujeito. Bem, o que é que começa às 8 horas? O eclipse total do Sol. Então, esse é o sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? Vocês já puseram no chat, é eclipse. Então, temos um núcleo apenas, sujeito simples. O eclipse total do Sol. Tá? Sujeito simples, núcleo, eclipse, substantivo. E aí, o que acompanha esse núcleo? O que acompanha o substantivo é o artigo definido, é o adjetivo e a locução adjetiva. Portanto, essas palavras, elas exercem função sintática de adjunto adnominal. O total do Sol. O predicado. O que eu digo a respeito do eclipse? Que o eclipse começa, o eclipse inicia, tá? Então, o verbo aqui é um verbo de significado, é um verbo de ação, começa, predicado verbal. Começa às 8 horas. Se eu disser assim, o eclipse total do Sol começa, pronto, você entende, eu não preciso complementar o verbo começar, eu não tenho que fazer pergunta, o que, quem, não. Então, o verbo é intransitivo, começa. E isso que vem, o que acompanha esse verbo, o que modifica o verbo começar, que diz respeito a tempo, a hora. Então, o eclipse total do Sol começa quando? Então, a pergunta que eu faço ao verbo, ou quando, ele vai introduzir um adjunto adverbial de tempo, tá? Então, nós temos aqui adjunto adverbial de tempo às 8 horas. Ok. É isso. Uma coisa, Samuel? Não. Deixa eu só colocar uma questão aqui, que eu queria falar sobre uma classe gramatical importante, que muita gente erra. Daí eu vou projetar aqui. É só um slide, tá? Seria o 9. Então, tá. Você vai... Você aperta para nós, por favor. Tá, então, peraí. Pode falar. Deixa eu ver se vai aparecer para vocês aí. Só um pouquinho. Tá. Você vai Eu vou projetar. Então, eu vou ter que encerrar esse daqui, só um pouquinho, Isso. Deixa eu encerrar aqui, eu vou salvar, eu vou encerrar esse. Parar a apresentação. Aí, você pode agora compartilhar. Pessoal, nós temos aqui, para entendermos melhor o que fazer. Eu destaquei 3 palavrinhas. Essa aqui só a parte morfológica mesmo, que eu quero que vocês entendam. Esse o e esse que. Tá certo? Então, um minutinho para que vocês classifiquem. Para, o o e o que, pessoal? Você também, Ivo. Vamos lá, pessoal. Para entendermos melhor o que fazer. Para, a gente já sabe que é preposição. Lembrando que nós não temos mais aquele acento diferencial de para e para de verbo. Esse acento caiu na nova ortografia. Entendemos melhor aquilo que fazer. Então, esse o a gente não pode decorar, nem a classe gramatical, depende do contexto. Esse o, junto do que, ele será um pronome demonstrativo, e o que será pronome relativo. Se você pegar uma prova da FAPEC, por isso que eu fiz questão de acrescentar essa questão, Andréia, quase toda a prova pede a classificação morfológica dessas 2 palavrinhas aqui. O o, tá, é um pronome demonstrativo, aquele que, e o que é pronome... Escreveram aqui ou não? Acho que um só colocou, né?
relativo. Então, sempre que o O vier junto do que, é demonstrativo e relativo. E se for o a, professor, também pronome demonstrativo e pronome relativo. Andréia, quer falar alguma coisa? Essa aqui foi só para fazer a morfológica mesmo. Foi ótimo. Muito bom você lembrar isso também, né? Uma questão que realmente cai. E lembrando, né, aquilo que você colocou para eles, é o que eu também venho dizendo, que não adianta decorar, memorizar, né, classe gramatical, e porque em determinados contextos o O ele vai ter uma outra classificação. Ele pode ser artigo definido, como ele pode ser também pronome demonstrativo ou pronome pessoal do caso oblíquo, né? É o que eu venho colocando também para vocês isso. Mas foi ótimo, tá ótimo. E aí, pessoal, vocês querem... Só me despedir aqui, pessoal. Então, a aula da Andréia hoje ela tem um assunto, ela falou só em 1 hora eu termino meu assunto. Então, vamos conversar, a gente faz essa parceria, tá? E queria agradecer a Andréia, né, pela oportunidade de trabalharmos juntos. Eu acho que deu muito certo, com muito respeito, a gente se ajudou bastante, a gente colaborou um com o outro, aprendi muito, tá? Nesse mês que eu estou aqui com vocês, e a gente aprende muito, né, com os colegas, e trabalhar junto não é fácil, dividir conteúdo, dividir uma matéria num curso não é fácil. Então, a Andréia sempre foi muito ética com a gente aqui, então eu gostei muito de trabalhar. Gostaria de agradecer também, pessoal, a direção da escola, a diretora Sônia, que tem sempre apoiado, sempre brigando pelo ensino de qualidade da escola de governo, ofertando cursos, coordenando. Vocês terem uma ideia, se a aula for até 10 horas da noite, ela está aqui com a gente, todo dia, dando apoio, o suporte que nós precisamos. Tá? Agradecer a gerente, a Neila, que é da GEDES, da Educação à Distância, sempre parceira, sempre companheira, sempre buscando cursos de qualidade para oferecer a vocês. Agradecer a Ramatildes e a Vanusa, que são as tutoras desse curso. O Clarindo ajudou muito. Cada BOzinho que dava aqui, ele estava aqui para ajudar, isso é muito importante. Uma live com 200 alunos não é fácil de segurar. E esse mês nós tivemos chuva, tivemos frio, toda hora caía a internet. E essa equipe da Engov, que é maravilhosa, e sempre trabalhando, sempre sorrindo, isso é muito importante. Pessoal, nós voltamos dia 12 com o curso de redação. O curso de redação que a gente trabalhou mês passado, a gente trabalhou apenas a dissertação, importante para concursos, mas os concursos hoje em dia cobram outros tipos de redação. Então, esse curso vai ser mais completo, será de 60 horas, as inscrições começaram hoje, é interessante que já faça a inscrição para garantir a sua vaga. Embora seja férias, é interessante que vocês estudem, aproveitem esses dias, são várias lives, são acho que 16 lá, são 16 lives, né, 32 horas, e de um curso que vocês vão gostar. Ele é muito interessante. Vocês terem uma ideia, vim pensando aqui, o que eu falaria da importância de você assistir todas as aulas. No concurso que eu fiz em 2016, se eu tivesse acertado uma questão a mais, eu teria sido nomeado em 2016. Eu fui nomeado em 2018. E candidatos que acertaram a questão a menos do que eu foram nomeados em 2020. Então, uma questão faz a diferença. E lembrando que, até pela legislação, a redação ela é obrigatória, você tem que tirar 6 para concorrer, não é para entrar. Então, a redação é um quesito muito importante. Obrigado, Ellen. Ao pessoal que está desde outubro do ano passado com a gente trabalhou redação oficial, sempre com a gente, acompanhando. Isso é muito gratificante. A educação à distância ela veio para ficar, esses cursos, acabou a pandemia, certeza que eles continuarão, até pela qualidade do curso aqui da Escola de Governo. É a mesma qualidade, pessoal. Então, aproveitem a oportunidade, aproveitem os outros cursos que virão, não só na área de língua portuguesa, de redação, tem o EDOC, que abriu as inscrições hoje, um curso muito interessante, a gente tem que saber nos expressar para redigir um documento, até para não escrever uma coisa e não dizer outra, né? Até para o padrão dos documentos é importante e faz parte do nosso dia a dia.
faz parte do nosso dia a dia. O servidor público, ele tem que atualizar-se, tá certo? Alguém me pediu hoje, e esqueceu de me lembrar, se me lembra na hora da aula, sobre a redação oficial. O Poder Executivo Federal tem uma lei, eu vou projetar para vocês aqui rapidinho, tá? Que é o decreto. Tá? No 100º dia de governo, teria que lançar os 100 decretos. Naquele dia lançaram, acho que, uns 20, 30 decretos, e um deles, pessoal, é a forma de tratamento e de endereçamento nas comunicações dos agentes públicos. Eu não vou projetar aqui porque a letrinha está pequena, estou com a lei aberta. Então, o que mudou, pessoal? Tá? O que mudou? O único pronome de tratamento utilizado na comunicação com agentes públicos, tá, do Poder Executivo. O Poder Executivo é aquele que a gente pertence, é senhor. Tá? Independente do nível hierárquico, da natureza do cargo, ou da função, ou da ocasião. Tá? O pronome de tratamento é flexionado para o feminino e para o plural, ou seja, senhora, senhores ou senhoras. É vedado, preste atenção no que eu vou ler para vocês agora aqui, é vedado na comunicação com agentes públicos o uso das formas de tratamento, ainda que abreviadas. Vossa Excelência, Excelentíssimo, Vossa Senhoria também, Vossa Magnificência, Doutor, Ilustre, Ilustríssimo, Digno, Digníssimo e Respeitável. Então, de 2018 para cá, as formas de tratamento em documentos oficiais do Poder Executivo é senhor. Nós já atualizamos o nosso do município? Ainda não, ele é de 2011. Então, ele ainda é válido, mas se você for enviar um documento da prefeitura para o governo federal, deve usar apenas senhor. Senhor presidente. E o fecho das comunicações, pessoal? Atenciosamente. Atenciosamente. Então, não existe mais o respeitosamente em comunicações oficiais. Então, é senhor, tá, que é o vocativo, e o fecho nas comunicações oficiais é o atenciosamente. No e-mail também é atenciosamente. E no e-mail a gente não precisa de vocativo. Pessoal, agradeço a todos e a todas por participarem do nosso curso, prestigiarem. Muita gente, esse curso foi extenso, todos os dias de segunda a quinta, e chegou muita gente no último dia. Pessoal, vocês têm até amanhã para fazer as atividades. As atividades são importantíssimas para completar a carga horária de vocês. Vocês têm que ter 75% dessa carga horária. 75%. Então, tem atividade lá que equivale a 3 horas aulas. Fiquem atentos quanto a isso. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Você quer falar alguma coisa, André? A gente vai para o intervalo. Nós vamos para o intervalo agora, Sandro, tá? Intervalo. Pessoal, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Pessoal, a gente vai fazer um intervalo, tá certo? Dá um tempinho para vocês tomarem uma água, tomar sopa também, que ainda nós estamos atravessando esse tempo frio, né? Tá certinho? Então, 10 minutinhos, 12 minutinhos de intervalo hoje. Pessoal, vamos retomar? E aí? Nós demos um intervalinho mais longo, né, hoje, que a gente está encerrando o nosso curso, então a gente precisou fazer alguns ajustes aqui, né? Ajustes é confraternização, tá? Vocês estão vendo que eu estou até sem batom, né? Não deu tempo de passar batom, subi correndo, tá? A gente fez assim, fez uma pequena confraternização, né? Para a gente encerrar esse momento. Ivanilda, você, né, professora, não é nada discreta, né? Ô, dó. Bem, então, nós vamos enviar a chamada agora, tá? Deixa eu só responder algumas coisas aqui no chat. Estão perguntando aqui, só para esclarecer. Deixa eu abrir aqui, peraí. Vão mandar, a chamada vai ser enviada agora. Esse curso de redação, a Gislaine está perguntando se vai ser o mesmo que já teve. Que curso de redação vocês tiveram, Gislaine? Agora eu quero saber. Redação dissertativa. Ah, tá. Foi o curso que o professor Sandro ministrou, ele trabalhou só com a tipologia dissertativa.
Não, esse curso ele vai ser mais completo. Então, nós vamos trabalhar com as 5 tipologias textuais, tá? Narração, descrição, dissertação, argumentativa e expositiva, injunção e predição, né? Fazendo assim um link com essas 2 outras tipologias, tá? Então, nós vamos trabalhar as outras tipologias e e outros conteúdos também que estão inseridos aí no aspecto, né, redação, ok? Então, não vai ser igual ao curso anterior que vocês já fizeram, não. Não vai ser só dissertação, não. Tá? Então, acho que eu respondi, né? Tá. Então, a chamada já vai disponibilizar o link, tá? Para vocês responderem a chamada e a gente vai prosseguir, porque eu preciso encerrar com vocês o que a gente iniciou ontem, tá? A gente iniciou o estudo do período composto por subordinação, e fizemos alguns exercícios, né, em relação à oração subordinada substantiva. Eu disse a vocês que não vai dar tempo, e não deu mesmo, né, da gente ver oração subordinada adjetiva e oração subordinada adverbial. Então, vamos deixar esses 2 tópicos para o próximo curso, tá? Então, eu vou compartilhar aqui. E também, para encerrar hoje, eu preciso fazer a correção do último formulário de questões que vocês fizeram e eu não fiz a correção ontem no início da aula. Deixa eu compartilhar. Vai abrir para vocês. Ok, então o que nós fizemos ontem, nós fomos até a questão 6, certo? E fizemos assim, o que eu procurei fazer com vocês? Um paralelo entre função sintática do termo, tá? E depois o tipo de oração, né? Se é objeto direto, a função sintática do objeto no período simples, né? E a oração subordinada substantiva, objetiva e indireta, que já é a classificação da oração subordinada substantiva. Então, a gente fez dessa forma ontem. Tá, então, a gente vai para a questão 7, em que item a oração grifada não é objetiva e indireta, né? Então, vamos ver aqui. Na letra A, eu vou fazer com vocês, tá? Porque para a gente poder, como o nosso tempinho aqui está mais corrido, né? A gente tem um tempo mais curtinho agora, nós temos meia hora, eu ainda preciso fazer outras coisas para a gente fechar, então eu vou fazer essa com vocês, né? Eu vou ler todos os enunciados e vamos, assim, verificar em cada um deles esses termos que estão grifados, né? A oração grifada, se ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. De fato, ele não se lembrava. Então, aqui nós temos a primeira oração, né, como eu havia feito com vocês. Deixa eu só ver onde que está aqui o marcador. Tá, ele está ao contrário. Eita, tô falando que eu erro sempre. De fato, ela não se lembrava. Então, nós temos aqui na primeira oração o verbo lembrar, oração principal. Se lembrava de quê? De quantos homens estavam presentes. Nós temos a segunda oração, o verbo estar, tá? Estavam, certo? Então, o verbo lembrar, lembrando, né? Vocês que é um verbo transitivo indireto. Então, se lembrar de. Então, quando ele vem, o verbo lembrar, né? Quando a gente entra na parte de regência, quando vocês forem estudar regência, quem já estudou regência verbal, se lembra disso, que toda vez que o verbo lembrar, ele estiver acompanhado, ele for acompanhado de um pronome, ele tem de vir também acompanhado, seguido de preposição. Então, se lembrar de, tá? Então, de fato, ele não se lembrava de quê? De quantos homens estavam presentes. Então, aqui nós temos um objeto, né, indireto. Então, se nós temos um objeto indireto, porém, né, formado pela oração, a partir de uma oração, aliás, estavam, como nós temos oração, tá? Então, essa oração aqui completa
o sentido do verbo lembrar, ela é ligada, ela é relacionada ao verbo lembrar por meio da preposição de, então aqui nós vamos ter uma oração, olha aqui o verbo, oração subordinada. Por que subordinada? Porque ele completa o sentido de um verbo da oração anterior, né? Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Então, na letra A, nós temos, né, uma oração objetiva indireta, tá? Na letra B, jamais alguém poderia convencer-me. Então, vou parar aqui, né? Vou separar a primeira oração. Jamais alguém poderia convencer-me. Aqui nós temos o verbo, tá? Vai até o convencer, acabou saindo o me. Convencer de quê? De que havia uma solução lógica e viável. Então, o verbo convencer também, convencer alguém de alguma coisa, né? De algo. Então, aqui também nós vamos ter um complemento, né, indireto para o verbo convencer, tá? Então, essa oração de que havia, nós temos o verbo haver aqui, outra oração. Essa oração é uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta, tá? Por causa da função que ela exerce, de objeto indireto, ou seja, o convencer aqui ele pede objeto indireto, tá? Todos sabiam de que livros ele estava gostando. Nesse enunciado aqui, nós temos na primeira oração, sabiam. Então, verbo saber. Todos sabiam. E aqui na segunda oração, ele estava gostando. É uma locução verbal. Todos sabiam. Se a gente para no verbo, qual é a pergunta que nós fazemos a ele? Todos sabiam o quê? Então, o verbo saber, ele não é um verbo transitivo indireto. Ele é um verbo transitivo direto. Então, se ele é um verbo transitivo direto, ele vai pedir complemento, ele vai pedir objeto direto. Então, o que vem depois aqui é objeto direto, não é indireto. Aí vocês vão me dizer, mas por que esse D está aí? Por causa do gostar. Né? Então, o verbo gostar, o gostando, ele rege preposição de. Essa preposição ela é deslocada, ela é colocada no início da oração. Tá? Então, todos sabiam de que livros ele estava gostando. Se eu tiro de, fica estranho. Olha, falta esse recurso, né? Esse elemento coesivo. Todos sabiam que livros ele estava gostando. Então, ficou, vamos dizer assim, gramaticalmente, faltando aqui o de, por causa do verbo gostar, tá? Então, o de aqui é em consequência, né, do verbo gostar. O verbo gostar rege preposição de, tá certo? Mas o complemento do sabiam é um complemento direto. Então, aqui nós temos objeto direto, oração subordinada, né, substantivo, objetivo direta, tá? Então, é essa daqui. Informamos os interessados de que as inscrições estão abertas. O sujeito aqui, né, na primeira oração é nós, então o verbo aqui é o sujeito, ou ele é elíptico, ou é oculto, ou desinencial. Informamos o quê? Informamos quem, aliás? Os interessados. Então, quem informa alguém de alguma coisa, nesse caso, tá? Então, a pessoa aqui, os interessados, ele foi usado na forma direta. Então, formamos quem? Os interessados. De quê? De que as inscrições estão abertas, né? Então, de que as inscrições estão abertas, aqui o verbo, a opção, tá? É complemento, é objeto indireto, né? Como nós temos oração, então nós temos um período, uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, tá? Eles me preveniram a tempo de que eu não deveria viajar. Então, eles me preveniram a tempo. Aqui é a primeira oração, oração principal. Me preveniram de alguma coisa. De quê? De que eu não deveria viajar. Então, mesma coisa, o complemento do verbo é indireto, tá? Objeto indireto. Oração, aqui nós temos a primeira oração, verbo prevenir, preveniram. E a segunda oração, deveria viajar. Então, uma oração subordinada substantiva, né, objetiva e indireta. Então, a letra C é que não traz objeto indireto, é que não
forma, né, oração objetiva indireta, tá? Vamos para a próxima, a gente já está terminando esse daqui. Em que em que item o termo grifado não é complemento nominal? Tá? Então, o termo já está grifado, olha, vocês vão verificar onde não existe aqui, onde não tem, né, complemento nominal, onde esse termo não é um complemento nominal. Vamos fazer aí, o que vocês colocaram? Na verdade, aquele verbo transitivo direto que você colocou, objeto direto preposicionado, a preposição ali, ela é obrigatória em virtude da regência do verbo gostar, tá, Gabriel? Porque o saber ele é um verbo transitivo direto. Saber o quê? Saber algo, né? Certo? Isso, já estão respondendo esse daí, complemento nominal, tá? Então, para a gente achar o complemento nominal, o que vocês vão ter que olhar antes desse complemento, antes do termo que está sublinhado? Olhar a palavra que vem antes dele, né? Então, vamos começar aqui pela letra A. A moça loura não tinha lembrança dos namorados que havia tido. Então, o que está sublinhado aqui é dos namorados. E o que vem antes dos namorados? Lembrança. Então, lembrança de quem? Dos namorados. Lembrando vocês, né, que é a palavra, o substantivo, peça ou, né, precise de um complemento nominal, esse substantivo, normalmente, o que ele é? Um substantivo abstrato, derivado de verbo, tá? Então, só fazer assim, só recordar isso para vocês, né? Então, lembrança deriva do verbo lembrar. E lembrança é um substantivo abstrato. Tá? Então, não tinha lembrança de quem? Dos namorados. Então, aqui nós temos complemento nominal. Agora, na letra B, olha, os namorados da moça loura já haviam caído no esquecimento. Então, o que está sublinhado aqui é o da moça loura. O que vem antes da moça loura? Os namorados. Namorados é um substantivo concreto. Tá? Então, namorados, ele não precisa de complemento nominal. Então, os namorados, olha, se eu tiro aqui, tá, esse termo que acompanha namorado, se eu digo somente os namorados já haviam caído no esquecimento, vocês entendem, né? Os namorados já haviam caído no esquecimento. Então, fica de uma forma, namorados aí, usado no sentido genérico, geral, sendo, né, todos os namorados. Agora, como eu especifiquei, olha, eu especifiquei quais são esses namorados, que namorados são esses, né? Então, nós temos aqui, da moça loura, ele especifica, tá? Que namorados são. Então, aqui eu tenho aqui é como se eu formasse mesmo uma locução adjetiva. Então, namorados da moça loura, tá? E aqui, então, essa função da moça loura, né? A função que exerce esse termo sublinhado aqui é função de adjunto adnominal, tá? Se a gente for até analisar dentro desse adjunto aqui, olha, da moça loura, nós temos um outro adjunto, né, que acompanha a moça, que no caso seria, que no caso é loura, mas aí fica muito, né, fica muito extenso. Então a gente tem que assim analisar somente o que está pedindo aqui, tá? Exatamente, que é um adjetivo, né, da moça loura. Bem, na letra C, as necessidades de pessoal qualificado foram supridas com a contratação de novos professores. Aqui o que está sublinhado é de pessoal qualificado, certo? O que vem antes de pessoal qualificado é necessidades. Necessidades deriva do verbo necessitar. E necessidade é um substantivo abstrato. Concordam? É isso. Bem, então tem tudo para pedir o quê? O complemento nominal. Se a gente tira aqui de pessoal qualificado, se a gente diz assim, as necessidades foram supridas com a contratação de novos professores, fica faltando, né, algo para completar. Que necessidades são essas? Necessidades de quê? Então, a pergunta que a gente faz ao substantivo é de quê? Necessidade de quê? Tá? Então, de pessoas qualificadas, de pessoal qualificado. Então, aqui nós temos um complemento nominal, tá? Deixa eu sublinhar aqui na letra B, que o que temos aqui é um adjunto de nominal. A contratação de novos professores
supriu as necessidades daquele colégio, tá? Então, de novos professores, o que vem antes dele, contratação. A contratação, se eu tiro aqui de novos professores e digo somente a contratação supriu as necessidades daquele colégio, você vai perguntar, mas a contratação de quem? Né? Então, contratação é um substantivo também abstrato, contratação, né? E também nós temos aí o verbo contratar, deriva do verbo contratar, certo? Então, a contratação de quem? De novos professores, é também complemento nominal. O amor aos alunos enobrece e purifica a alma do professor. Amor, a gente já fez bastante exercício, né, relacionado a amor. Amor é um substantivo abstrato, tá? E a pergunta que nós fazemos a esse substantivo, amor a quem? Aos alunos. Então, aos alunos é o complemento nominal, tá? De amor, ok? Então, a letra B é a resposta. Aí a gente vai para a questão 9, em que item a oração grifada não é completiva nominal. Ah, então vamos lá, ver se vocês conseguem responder este. Aí dá para olhar tranquilamente, olha, vocês vão olhar, verificar apenas a oração grifada. Façam o que eu fiz com vocês, verifiquem o que vem antes, a palavra que vem antes, tá? A palavra que vem antes. Esse está na cara. Esse a professora já... Deixa eu até marcar aqui. Deixa eu só ocultar aqui a questão. A professora tira e põe, né, gente? Isso, já responderam aí. Eu vou mais rapidinho, tá, gente? Nesse daqui. Era verbo de ligação. Minha esperança era. Então, aqui, olha, que ele nunca mais voltasse é uma oração. Vou só pôr a resposta aqui. É uma oração subordinada, substantiva, predicativa, tá? Então, esse está bem assim, está bem evidente, né? Vamos para o próximo. Deixa eu só ver se... Isso. Acho que dá para a gente fazer todos. Que a gente ainda vai ter outra 10, 11, 12. Tem um 13. Em que item o termo grifado não é predicativo, tá? Considerei a notícia como dada. O resultado da prova sempre deixa os alunos aflitos. Minha resposta será minha vitória. Juca foi autuado em flagrante como meliante. Ele cantava alto, para que todos, aqui está errado, para que todos ouvissem, tá? Então, vamos ver aqui. Na primeira, nós temos um predicativo, olha. Considerei. Considerei o quê? A notícia. E a notícia foi dada. Então, nós temos aqui um predicativo também. Considerei o quê? A notícia. A notícia foi dada. Nós temos um predicativo do objeto, tá? Fazendo aquele raciocínio que eu expliquei para vocês. Considerei o quê? A notícia como dada. Considerei a notícia e a notícia foi dada. Então, o verbo ser, que é o verbo de ligação, ele não aparece, ele está elíptico aqui, tá? Mas nós temos aqui, olha, um predicado verbo nominal, tá? Então, o predicativo aqui realmente é dada. O resultado da prova sempre deixa os alunos aflitos. Então, o resultado da prova deixa quem? Os alunos. E os alunos ficam aflitos. Como que os alunos ficam? Aflitos. Então, nós temos aqui ação, deixar e característica desses alunos, tá? Ou seja, do objeto. Então, predicado verbo nominal, aflitos é predicativo, é característica do objeto direto, né? Modo como eles ficam.
Minha resposta será minha vitória. Aqui já está bem evidente, ó, o verbo ser de ligação, né? Minha resposta, minha vitória. Então, se eu tiro esse verbo, o período, o enunciado tem sentido. Juca foi autuado em flagrante como meliante. Então, Juca foi autuado em flagrante. E Juca é meliante, tá? Então, aqui também nós temos um verbo de ligação. Normalmente, quando a gente tem esse tipo de construção, considerei a notícia como dada, né? Juca foi autuado como meliante, normalmente, esses termos aqui são predicativos, tá? Ou predicativo do objeto ou predicativo do sujeito, tá? Ele cantava alto. Alto não é predicativo. Por quê? Porque alto modifica o sentido do verbo cantar. Então, se nós temos uma palavra aqui que modifica o sentido do verbo, nós temos um advérbio, tá? Um advérbio. Então, alto, se é um advérbio, nesse caso, porque em outras circunstâncias, alto também pode ser adjetivo, ou seja, ele pode ser classificado, né, como adjetivo. Então, alto não é só adjetivo, tá? Nesse contexto, ele funciona, ele vale como advérbio, porque ele modifica o sentido do verbo cantar, advérbio de modo, tá? Então, ele cantava de que forma, de que modo? Alto, certo? Então, aqui nós temos um adjunto adverbial. Essa daqui. A próxima, em que item a oração grifada não é predicativo. Então, nós fizemos aqui o predicativo. Agora, a oração, ela não é predicativo. O que, que vocês vão olhar? O verbo de ligação, tá? Olhando para o verbo de ligação. Também tomar cuidado, né? Porque em determinados momentos, esse verbo considerado de ligação, ele aparece na oração principal, tá? Ok? Questão 11. Vamos fazer aqui, que nosso tempo tá... O certo seria que a justiça tivesse olhos. Então, aqui a gente já tem um sujeito, ó, o certo. Esse já é o sujeito. Seria aqui, então, é verbo de ligação. Então, a gente tem essa estrutura: sujeito, verbo de ligação, oração subordinada, substantiva predicativa. Nós temos o verbo aqui, ó, tivesse, tá? Primeira oração, oração principal. Então, era verdade. Então, aqui nós temos a primeira oração, oração principal, que ele havia fracassado. Mas, olha, vamos tomar bastante cuidado. O que eu disse para vocês? O macete, colocar isso no lugar da oração. Então, vamos pôr aqui isso, nesse lugar. Então, era verdade isso. Aí, vamos perguntar ao verbo. O que é que era verdade? Isso. Isso era verdade, então. Tá? Então, essa oração, ela exerce função de sujeito. Então, ela é uma oração subordinada subjetiva. Tá? Ela não é uma oração subordinada predicativa, ela é subjetiva. Então, aqui que está a resposta. Tá? Nos outros casos, nós temos, olha, o sujeito já está aqui, verbo de ligação, predicativo, ó, meu sonho é que este país seja um paraíso, sujeito, verbo de ligação, oração, né? Subordinado, substantiva predicativa, sujeito na primeira oração, verbo de ligação. Então, a oração, ela só vai ser considerada predicativa se o sujeito estiver evidente, né, ou o sujeito elíptico, ou no caso de um verbo, um sujeito, como é que eu diria? É isso, se o sujeito aparecer, né, se o sujeito for aparecer na oração principal, tá? Se ele estiver evidente ali na oração principal. E a questão 12? Questão 12 a gente vai encerrar por ela. Eu tinha mais uma, mas eu acabei tirando. Tá, a 12. Em que item a oração grifada não é aposto, tá? Em que item a oração não é aposto? O que eu disse para vocês também? Aqui, só um minutinho, é o termo. Tá? Que eu tirei a da oração. O que eu disse para vocês a respeito do aposto? Que o aposto,
é o termo que explica, né, um termo anterior. Nós vimos aquelas classificações, os tipos de aposto, né? Normalmente introduzido ou intercalado por vírgulas ou por travessão, ou iniciado por dois pontos, né? Como aqui. Então, vamos lá na primeira. Aí, já tem gente respondendo isso daí, letra C, tá? José das Quintas, dono da farmácia, tinha 4 famílias e 12 filhos, meu pai, né? Então, olha lá, José das Quintas, eu explico, é um aposto explicativo, dono da farmácia, né? Ele vem entre vírgulas, então aposto. Ele possuía 2 bons empregos, um diurno, outro noturno, também aposto, porque eu estou especificando que 2 empregos são esses. Fiquei sozinho durante o período das férias. Aqui, durante o período das férias, é circunstância, é tempo, porque modifica o verbo, né? Fiquei sozinho, fiquei durante o período das férias, tá? Então, fiquei quando? Quando é que eu fiquei sozinho? Durante o período das férias, tá? Então, aqui nós temos uma circunstância de tempo, uma adjunta adverbial, tá? De tempo. Então, é nesse enunciado aqui que não tem aposto, certo? Pessoal, eu vou passar para vocês agora, eu vou voltar lá no formulário e fazer a correção do formulário, tá? Deixa eu só salvar esse slide, porque ele vai para vocês. Deixa eu parar essa apresentação. Agora eu vou lá no formulário e vou abrir o formulário. Será que foi isso que eu dei para eles? Acho que foi esse, né? Teste. Vamos ver se é esse. Tá. Muito bem, gente. Então, vamos fazer a correção, comentário das atividades do formulário, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela. Ok. Deixa só um minutinho aqui, tá? Ai, peraí. Só um minutinho. Eu fiz coisa errada aqui, ai. A Pro é um desastre, gente. Aí, já tô abrindo coisa que não tem nada a ver. Pronto. Aí, chegamos. Bem, então vamos lá. Foi esse formulário que vocês preencheram, né? Então, o teste até coloquei aqui, né? Diz respeito ao período simples, tá? O que a gente já estudou nas lives anteriores, tá? Gente, é o frio que deixa a gente meio agitada, né? No enunciado, ela escreve bem. O verbo é intransitivo, tá? Então, esse, o que está enunciando, o que está pedindo é isso. Então, ela escreve bem. Se a gente para aqui no escreve, você entende, ela escreve, tá? Ela escreve de que modo bem? Então, esse verbo aqui é um verbo intransitivo, tá certo? O bem que está modificando o verbo, tá? É um adjunto adverbial, de modo. Então, aqui está correto. No enunciado, César parecia um rapaz entre os colegas. O verbo é transitivo direto, tá? Então, olha, César, um rapaz entre os colegas. O verbo parecer aqui é um verbo de ligação, né? Então, se o parecer é verbo de ligação, ele não pode ser verbo transitivo direto, então aqui tá errado. Foi esse que eu dei, né, gente? No enunciado, o eclipse total do Sol começa às 8 horas. O predicado é verbal. Então, tá certo, olha. O sujeito aqui, né, o eclipse total do Sol, começa às 8 horas, verbo começar, né, verbo significativo. Então, correto, predicado verbal. No enunciado, cão uivava triste ao luar.
Predicado é verbal. Esse está errado, eu vou explicar para vocês. O cão uivava, triste, ao luar. Então, o cão uivava ao luar. E o cão estava triste. Nós temos duas informações aqui sobre esse sujeito cão. A primeira informação é de que o cão uivava, ação, e a segunda informação é de que o cão estava triste. Então, nós temos um predicado verbo nominal. Verbo, tá? Informando, né, alguma coisa do sujeito e nome, tá? Caracterizando também o sujeito, estado desse sujeito. Então, predicado verbo nominal aqui no número 4. Acho que foi o que vocês tiveram dúvidas, né? No enunciado, neste instante, um forte trovão abalou os ares. Temos predicado nominal. Então, qual é o verbo aqui? Abalar. Abalar não é verbo de ligação, tá? Abalou o quê? Os ares. Aqui é predicado verbal. Então, esse já está evidente, né? No enunciado, a história é a mestra da vida. O predicado é nominal. Então, a gente tem aqui, olha, ordem direta. O sujeito é a história, é a mestra da vida, predicado. Então, o que liga, o que nós dizemos sobre a história? Qual é a palavra núcleo, né? A palavra mais importante aqui do predicado, que se diz da história, que a história é mestra da vida. História, mestra da vida. Eu posso tirar aqui esse verbo, então é o verbo de ligação, né? Predicado nominal, tá certo? No enunciado, a despedida deixava a mãe aflita, o predicado é verbo nominal. Então, o sujeito, nós temos o verbo deixar. O que é que deixava a mãe? Aflita, a despedida. Então, o sujeito aqui é despedida. A despedida deixava quem? A mãe. E a mãe estava aflita, tá? Então, nós temos duas informações aqui, né? Uma informação do sujeito, tá? A despedida deixava a mãe, e uma informação desse objeto aqui, tá? Do objeto direto, a mãe aflita. Então, o predicado aqui é verbo nominal, 2 núcleos, deixar e aflita, tá? Predicativo do objeto, desculpa, certo. No enunciado, Jaqueline permaneceu pensativa ao lado da irmã. Ocorre verbo de ligação. Então, olha, quem é que permaneceu pensativa? Jaqueline é sujeito. Jaqueline pensativa, eu entendo. Então, o verbo permanecer é verbo de ligação, certo? Tá? Tá lá naquela lista dos verbos de ligação. No enunciado, belíssimo, belíssimo realmente é o seu apartamento. O predicado é nominal. O que é realmente belíssimo? O seu apartamento. Então, o sujeito aqui, ó, tá no final, né, do período, tá? Então, vamos deslocar, vamos colocar ele no início. O seu apartamento é realmente belíssimo, né, na ordem direta. Então, o seu apartamento belíssimo. Então, o verbo ser aqui é verbo de ligação. Então, predicado nominal, tá correto. No enunciado, as doenças e as guerras ceifam milhares de vidas. O predicado é verbal, tá certo? O que é que ceifa milhares de vidas? As doenças e as guerras, né? Nós temos um sujeito composto. As doenças e as guerras, o que eu quero dizer delas? Que elas ceifam. Então, a palavra principal do predicado é o verbo, tá? Ceifar. Então, aqui está correto. Pronto, tá, gente? É esse daqui que eu passei para vocês, certo? Eu iria passar um outro formulário, mas hoje é nosso último encontro, não vai dar tempo, né, de vocês fazerem e ainda corrigir. A não ser que vocês queiram ficar até meia-noite aqui, né? Não está tendo mais toque de recolher? A professora não vai se recolher no camburão, não, né? Pessoal, é o seguinte, a nossa diretora vai dar uma palavrinha com vocês, tá? Ela está aqui, mas antes dela né, conversar com vocês, eu peço que vocês não saiam da sala por enquanto, não. Só mais um minutinho da atenção de vocês, de paciência, tá? Eu quero agradecer a paciência mesmo que vocês tiveram durante esses dias, que o professor Sandro falou, né? Eu confirmo de que a gente aprende muito com vocês também, muito, muito mesmo, né? De que é sempre um prazer e todo grupo, né? Em cada grupo, em cada live, é um aprendizado para nós também,
tá? Então, a gente sempre está aprendendo, sempre buscando, né? Melhorar a nossa performance, a nossa didática, a nossa metodologia aqui, para que vocês tenham realmente um curso de qualidade que entendam aquilo que a gente precisa transmitir a vocês, né? Porque estudar sintaxe, estudar morfologia, estudar gramática requer bastante atenção, foco, paciência, né? Então é isso, eu gostaria de agradecer, tá? E agradecer também às pessoas aqui da Escola de Governo que nos acolhem com muito carinho, né? Com muita competência, tá? Muita competência mesmo. A Vanusa, que está o tempo inteiro comigo aqui nas lives, né? E está atendendo vocês no grupo de WhatsApp, né? Sempre ali pronta, tá? Para atender, responde prontamente tudo que vocês perguntam, já a Vanusa já deu resposta, né? Vocês estão vindo com fubá, a Vanusa já comeu o bolo e já foi com o bolo, tá? A Vanusa é assim, isso é característica dela. Eu estou dizendo a Vanusa que a Vanusa está comigo. E a Rama também, né? Que atendeu o professor Sandro também durante as lives. Então, a equipe é excelente. Professora Sônia, a gente dispensa comentários, né? Porque a professora Sônia nos acolhe, nos dá total assim, liberdade, apoio para que a gente realmente invista no curso, né? Invista nessa capacitação, na capacitação para vocês, ela se preocupa com isso. E vocês estão percebendo que como, né? A escola de governo está crescendo, está oferecendo diferentes temáticas de curso, né? Vocês têm acompanhado isso. Inclusive, eu também estou participando de um curso, né? Eu também sou aluna de um curso aqui, tá? E pretendo ser de outros também, porque realmente são cursos muito bons, que valem a pena, tá? Investir um tempinho, tirar um tempinho para se dedicar a isso, tá certo? Deixa só eu chamar a professora, né? É o Clarindo, maravilhoso aqui, o Clarindo que me dá luz, tá? Ele que ilumina aqui o espaço onde a gente fica, né? Esse banner do Clarindo que vem, que coloca, né? Faz assim, a professora tá desfocada, vamos arrumar a professora, né? Então, para a gente ficar melhor, né? Então, gente, muito obrigada pelo carinho, tá? Minha gratidão, certo? Vocês é que são 10, vocês que ficaram aí, ó, tá? Até o final, né? Firmes. A professora já está vindo aqui, vai dar uma palavrinha com vocês, tá? Aí, um beijo, gente. Certo? Não, estão aqui. Não, ainda estão saindo. Não, estão aqui, estão falando, estão conversando. Vou embora. Boa noite a todos. Eu só vim aqui falar um oi rapidinho, porque final de noite, um frio. Agradecer a presença de todos vocês, informá-los de que a Escola de Governo ela foi criada especificamente para dar formação aos servidores públicos municipais. Ela pertence a vocês e que vocês, por gentileza, continuem participando dos cursos promovidos pela Escola de Governo. Os cursos promovidos pela Escola de Governo, eles são especificamente para vocês. Eu costumo dizer que a Escola de Governo é a casa do saber dos servidores. E que esses cursos são planejados pensando em vocês, no que vocês podem aproveitar dentro do desenvolvimento do trabalho de vocês. Nós temos um excelente gestor, que é o prefeito Marquinhos Tradi, e ele quer muito que os servidores se apropriem de conhecimento para desenvolver um trabalho de qualidade, com eficiência e segurança. Então, muito obrigada, tenha uma boa noite e que os próximos cursos que nós promovermos, vocês possam também participar. Fiquem com Deus. Muito obrigada.